A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui para a lição 12 na classe dos jovens, com o tema A Liderança de Paulo. Essa aqui é a penúltima aula desta lição maravilhosa do último trimestre 2022, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. E eu quero de antemão agradecer a vocês que nos acompanharam por todo este ano, a vocês que já estão aqui com a gente há bastante tempo e a você que está chegando agora, muito obrigado. Sua participação faz toda a diferença aqui no nosso trabalho. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante para nós, compartilha. Olha só, 70% dos meus vídeos são assistidos por links compartilhados no WhatsApp. Então pega o link desse vídeo agora aí e já manda no WhatsApp, posta no seu status, posta lá no Instagram, manda para todo mundo e já segue o meu Instagram também, @DenisPereira Oficial. Aqui na descrição dos vídeos tem links muito importantes para você. Tem o meu WhatsApp para lhe incluir em grupos de professores da EBD. São professores de todo o Brasil, são 6 grupos só sobre escola dominical. Tem o link aqui também do meu WhatsApp para convites para ministrações, pregações, palestras em acampamentos, cultos, congressos, eventos, consagrações, vigílias. Estamos à disposição para atender os irmãos. Agendas abertas para 2023. No Instagram você acompanha aí um pouco das nossas viagens, fotos e vídeos também. O nosso livro, que eu estou falando aqui já há bastante tempo, chegou. O nosso livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Alguns irmãos já adquiriram, adquira o seu também, como envio para todo o Brasil. O Propósito é Maior que a Sua Dor, baseado em 2 Reis 5, a história daquela menina que ficou escrava na casa de Naamã, servindo a mulher dele. Esse livro ficou muito bonito, será um prazer enviá-lo para você, compra de presente. É uma mensagem, você lê rapidamente este livro. Bora, pega papel, bíblia, caneta, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Bom, esta lição, deixa eu só olhar aqui a nossa janela, esta lição que para mim é, na verdade, uma grande... para mim, esta lição, ela é um curso completo para líderes. É um treinamento de liderança. Esta revista que foi comentada aí pelo pastor, professor e mestre Elias Torralbo, tá? Que Deus abençoe o pastor Elias Torralbo nesta lição maravilhosa. Isso aqui é um treino, é um curso de liderança, tá? Bom, o texto principal para nossa penúltima lição aqui, para a lição 12, fala para mim aqui nos comentários aonde você vai, como que você vai fazer o encerramento, tá bom? Na minha igreja o encerramento será no dia 18, todas as classes vão pegar a lição 12 a 13, compilar, compactar e fazer o encerramento, já que dia 25 de dezembro, Natal, é domingo também. Fala pra gente como que vai ser na sua igreja aí. Olha só, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja aqui no primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Um modelo de uma liderança bem-sucedida. Olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link também para você baixar conteúdo gratuito em PDF, slides, comentários e também o vídeo convite, sabe? Um videozinho de 30 segundos para você mandar aí nos grupos de professores e de alunos, convidando o pessoal para vir para a próxima aula da escola dominical. Eu tenho usado esse recurso de vídeos na minha igreja e tem dado um resultado muito interessante. Inclusive, fiz algumas imagens da minha igreja e vou postar nos próximos dias um vídeo aqui mostrando como você pode usar o seu celular ou chamar um aluno, alguém, e fazer um vídeo institucional da EBD, chamando toda a igreja para participar da EBD. Ficou bem legal, logo eu posto aí para vocês. Olha só. Bom, a leitura bíblica em classe, ela está aqui em Atos 20, versículos do 18 ao 24, tá? Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado o maior líder do Novo Testamento. Paulo escreveu muito mais do que Jesus, né? Jesus não escreveu nada. O que Jesus escreveu? Jesus escreveu só na areia, né? Paulo escreveu, no Novo Testamento nós temos 27 livros, 13 Paulo escreveu, são quase 50%, 48,5% do Novo Testamento. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Agora,
o que fez do apóstolo Paulo essa pessoa tão importante, né? Esta figura tão importante, né? Vale destacar aí que ele foi um imitador de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Então é sobre isso que a gente vai ver. O primeiro tópico aqui, ó, é o caráter ministerial de Paulo. Deixa eu perguntar para você, está me assistindo aí, que está liderando jovens. Você é professor? Primeira pergunta que eu faço para você é professor e líder ou só professor? Fala para mim aqui nos comentários. Você é professor e líder ou só professor? Outra coisa, como está a participação dos jovens no ministério? Aí na sua igreja, aí na sua região. Por que estou dizendo isso? Porque, preste atenção, há 20 anos atrás tínhamos poucos doutores na igreja. Hoje temos muitos doutores, mas faltam obreiros. E muitos jovens sequer querem se casar, que é uma das características dos obreiros. Nós vamos abrir o olho, hein? Presta atenção, ó. Bom, o início de tudo. A conversão de Paulo aconteceu de forma sobrenatural, todo mundo sabe, lá no caminho de Damasco, que ele teve ali uma experiência com o Senhor. Agora, olha só que coisa interessante. Depois de sua conversão, ele não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Não, pelo contrário. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou tempo para aprender a respeito da fé cristã. Então ele ficou 3 anos na Arábia, tá? E depois foi para Jerusalém para ver Pedro certamente aprender com ele. Então, primeiro, Paulo vai para a Arábia. Depois, ele volta até Jerusalém. E só então ele sai. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um período de, no mínimo, 3 anos. E aí eu pergunto, quanto tempo deve durar o discipulado de alguém? Olha só. Lá em Atos 19, o discipulado dos irmãos de Éfeso durou cerca de 3 anos. Paulo, quando se converte, ele só começa a exercer seu ministério a partir de 3 anos para frente. Tá? Olha só, é por isso que Paulo, ele diz com muita clareza lá na mensagem que nós lemos todos os meses, na ceia, que ele diz assim, ó, porque o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, Paulo foi treinado pelo próprio Cristo, depois pelos apóstolos, depois ele foi acompanhado no início ali por Barnabé, acho que vai falar um pouquinho sobre isso aqui na lição. Então ele não saiu ali, se converteu, não, tá? Houve um tempo de discipulado. Então a primeira coisa aqui, tá, para exercer o ministério, é preciso de discipulado, é preciso de treinamento. Tá? É preciso de um outro detalhe aqui, que é o respeito pelas autoridades. Eu quero ver se eu acho um outro texto aqui, que vai falar sobre um outro personagem da Bíblia, para expor essa questão aí da autoridade. Sabe aquela coisa assim, né? Quando nós não estamos procurando, aparece, né? Quando a gente está procurando, some. Mas, veja que, aqui, ó, eu achei. Olha só que coisa interessante. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Davi já havia sido ungido rei aproximadamente 20, 25 anos antes. Os professores aí me ajudem aí. Tá? Davi foi ungido rei, 20, 25 anos, não. Não, é isso mesmo. Porque, ó, ele, da idade de 30 anos, ele começa a reinar. 2 Samuel, capítulo 5 e 5. Só que ele vai reinar só sobre Judá 7 anos e 6 meses. Ok? E é esse ponto aqui que eu quero colocar aqui para os irmãos. Ó, olha só, tu serás chefes
sobre Israel. Não é esse texto, irmão, é um outro texto. Ai, sabe aquele texto que está em Crônicas? Salomão ora e pede sacrifícios, Davi numera o povo. Enfim, irmãos, o texto que eu estou querendo procurar aqui é o texto que mostra quando Davi... Tá aqui, ó, agora eu achei. Não, agora eu achei de verdade. Porque isso, Davi é ungido rei. Aqui, ó. Ó, 2 Crônicas, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11. Ele vai mostrar aqui. O que eu queria mostrar para os irmãos, eu me atrapalhei todo aqui, tá? O que eu queria mostrar para os irmãos é que Davi, ele foi ungido rei. Ó, vieram aqui, ó. Ó, olha só. Aqui, ó, todos os anciãos de Israel. Davi já havia sido ungido rei, mas a unção que Samuel ministrou sobre a vida dele foi confirmada pelos anciãos de Israel. Está aqui, ó, em 1 Crônicas, capítulo 11. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel, e partiu Davi e todo Israel, que é Jebus, e todo para Jerusalém e tal. Então veja, Davi foi ungido lá na casa do seu pai por Samuel, mas levou-se um tempo até ele ser ungido por todo Israel e reconhecido pelas autoridades de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso, aqui para a gente concluir esse nosso primeiro tópico, é exatamente esse princípio de autoridade que deve ser ensinado para os jovens que querem servir a obra de Deus. Paulo teve um tempo de treinamento a sós com o Senhor. Depois, ele vai ser apresentado à igreja em Jerusalém por Barnabé, que era uma autoridade, certo? E depois ele sai para a obra de Deus junto com Barnabé. Isso é muito importante. Todo esse investimento que foi feito em conhecimento, em treinamento para o sucesso do ministério de Paulo. Então, nesse primeiro tópico, o caráter que salta aos olhos do ministério de Paulo é que o ministério bem-sucedido não é um ministério solitário, não é um ministério isolado, não é um ministério sem direcionamento e sem reconhecimento de nenhuma autoridade. Pelo contrário, Paulo nos ensina que o ministério bem-sucedido tem a marca do respeito às autoridades e do treinamento e do discipulado, tá bom? Muito bem, estamos chegando aqui no nosso segundo tópico. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, você sabe que é extremamente importante para nós. Bom, a liderança de Paulo. Primeiro, uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. É a qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Então, uma pessoa íntegra, tá? Ela é uma pessoa irrepreensível. E uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra, anote aí. É uma pessoa que não deixa pontas soltas, tá? Ou seja, é aquela pessoa que evita o erro. Quando erra, volta e corrige de tal maneira. Por que ela é irrepreensível? Porque quando alguém se levanta para falar alguma coisa, outra pessoa se levanta para defender. Ou a pessoa não errou, ou se ela errou, ela consertou. Então ela não precisa ser repreendida, porque ela evita o erro e quando erra, conserta o erro. Uma liderança íntegra, uma liderança conduzida por Deus. Quando se fala de integridade, é uma das coisas que mais nós necessitamos nos dias de hoje. Nós vivemos nos dias de hoje uma crise de integridade em todas as áreas e esferas da sociedade e da igreja também, tá certo? Agora, nós também, é claro que os casos, os escândalos é o que mais ganham as páginas das notícias. No entanto, nós temos, na grande maioria, homens íntegros exercendo o ministério na igreja e é nestes que nós devemos nos espelhar, tá certo? Muito bem. Uma liderança também conduzida por Deus.
Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. Em Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O líder como Paulo precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso, tá? Aqui eu abro um parênteses aqui na nossa lição, falando aí para a liderança de jovens, tá? Primeira coisa, vamos lá. Líder de jovens precisa entender uma coisa e precisa entender isso com uma certa urgência. Presta atenção no que eu vou dizer. Líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes em geral, precisam aprender uma coisa. Vamos lá? Ó, líderes de jovens, líderes de adolescentes precisam aprender algo com urgência, que é o seguinte: o culto, a programação, o evento, como você quiser chamar, enfim, tá? Precisa ser agradável a Deus. Romanos 12. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como culto racional em oferta agradável a Deus. O culto tem que ser... Anote aí, ó. O culto, e aí todos os elementos do culto, tá? Os convidados, tá? Cantores, pregadores, repertório, a roupa, o ambiente, tudo precisa focar em agradar a Deus. É a Deus, o culto é para Deus, é Ele que deve ser agradado. A nossa preocupação primeiro é com Ele. Quando a intenção do culto não é agradar a Deus, é agradar pessoas, aí a gente tem um problema seríssimo. É por isso que muitos cultos estamos cantando sobre a presença de Deus, mas ela não se manifesta. Sabe por quê? Porque ela não é prioridade. Por quê? Porque não estamos priorizando agradar a Deus, estamos querendo agradar pessoas. Preste atenção nisso. Isso é muito perigoso. Um culto feito para agradar pessoas. Uma outra coisa, para isso, para o culto agradar a Deus, é a Ele que tem que se perguntar. É a Deus que pergunta. Eu sou do tempo que a gente orava. Você ora pelo tema, você ora para tudo. Discernimento para saber quem chama, quem não chama, o que faz, o que não faz. É muito engraçado. Fazer culto para Deus não pergunta para Ele o que Ele quer escutar nem nada. Uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Tá? Então, assim, o líder não pode ser aquele líder que ele escuta um jovem, por exemplo. Confiança, ela é conquistada. Tá bom? Não adianta você falar assim, ó. Gente, se vocês tiverem algo para falar, pode falar para mim, tá? Viu? Pode contar seus segredos para mim. Eles nunca vão contar. Não é assim. Confiança e respeito se conquista, não se impõe. Não se pede nem se exige. Você conquista com a convivência com eles. Quanto mais perto deles, mais você ganha a confiança deles. Agora, uma vez quebrada a confiança também já era. Então, por exemplo, se um jovem, vamos lá. Se um jovem, ele vem confessar um pecado a você, o que você faz? Você conta para o pastor, certo? Vamos fazer uma enquete que eu vou colocar no WhatsApp. Se um jovem confessa um pecado a você, você conta para o pastor? Você encoraja o jovem para contar ao pastor? Ou você se oferece para acompanhá-lo nesta confissão ao pastor? O que você faz? Muitos líderes estão quebrando a linha de confiança com seus liderados, porque o liderado conta algo para ele, que não contou para o pai, não contou para a mãe, não contou para ninguém, e ele vai e conta para o pastor. Você não pode fazer isso. Se você está fazendo isso, você está errado. Quando um jovem confessa algo para você, e você nota que precisa ser falado ao pastor, ou até mesmo aos pais, você não pode você falar. Você precisa encorajá-lo. E se ele pedir que você vá junto, fique junto, mas quem tem que falar é ele, não é você. Não quebre a linha de confiança. Demora muito tempo para construir, mas em segundos ela quebra. E uma vez que se quebra a linha de confiança, lamentavelmente esquece, já era. Muito bem, e aí?
Estão gostando da nossa pré-aula? Estamos chegando no tópico 3. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. O trimestre está terminando. A próxima aula vai falar sobre Jesus, o modelo de líder. Mas no próximo trimestre vai falar sobre santificação. E assim, eu abri a revista, eu peguei a revista, tá linda a revista, vai ser uma maravilha. Próxima revista da Escola Dominical, a obra não pode parar. Por isso, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe o link do nosso canal em todas as redes do seu WhatsApp. Aspectos práticos da liderança de Paulo. Primeira coisa, Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu nem mesmo a sua humanidade. Ele disse: o pecado habita em mim. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, este eu faço. Quando você reconhece suas limitações, você reconhece que você não é o bambambam. Você reconhece que precisa de ajuda. Você reconhece que outras pessoas também têm habilidades, têm potenciais, né? É por isso que um líder precisa ser um formador de equipe, né? É muito comum o líder reclamando, líderes sobrecarregados. Mas eu vou te falar uma coisa, ó. Líder sobrecarregado é sinal de uma liderança centralizadora. Tá bom? Só você faz. E quando você pede para alguém fazer, tem que ser do seu jeito. Ou seja, você até delega, mas você não descansa, não relaxa. Você não dorme. Mas você já delegou, você pediu para a pessoa fazer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu... Não, não, pode fazer tudo de novo. Não, deixa que eu faço. Como as pessoas vão aprender se elas não fizerem? Como elas vão se sentir úteis? Se quando você pede para a pessoa fazer uma coisa, você vai lá e refaz, porque tem que ser do seu jeito. Entendeu? Então, cuidado aí. Um líder bem-sucedido, ele reconhece suas limitações. O que significa? Ele confia que outras pessoas podem fazer igual ou melhor que ele. Mas para isso, elas precisam de oportunidades. Ok? Outra coisa, Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Tá? Ele procurou não ser pesado às igrejas de Cristo, trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. E se você ler 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 6, você vai ver o quanto que o apóstolo sofreu pela causa do evangelho, tá? Então, um líder, ele tem que estar disposto a se sacrificar, né? O líder tem que ser o primeiro a investir. O líder tem que ser o primeiro a se doar. Tá bom? Outra coisa, Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado? A resposta a esta pergunta é dada pelo próprio apóstolo Paulo. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se declara devedor e se propõe pagar sua dívida anunciando o evangelho. Então, para Paulo, pregar o evangelho, servir a igreja, era como pagar uma dívida, né? Eu diria que até uma dívida de gratidão, tá certo? Então, Paulo era um líder que tinha responsabilidade e, portanto, Paulo exerceu uma liderança que todos nós devemos nos inspirar, que todos nós devemos olhar para o apóstolo Paulo e procurar imitá-lo, porque sem dúvidas a sua liderança foi uma liderança centralizada na palavra de Deus, centralizada na pessoa de Cristo e centralizada em servir pessoas. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal. Um Feliz Natal para todos. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. 2023 extraordinário, mas não se esqueça, toda semana estamos por aqui, sempre com uma nova aula da Escola Dominical. Forte abraço e até a próxima. Deus abençoe vocês.